fazendo com que seja mais difícil praticar educação física, seja mais difícil dar aulas, seja mais difícil estar concentrado nas aulas. Inconvenientes e inaceitáveis, dizem. Por isso quiseram ser ouvidos pelo Presidente da Câmara de Gaia. Luís Filipe Menezes recebia uma comitiva ministerial noutro local do Conselho e as explicações chegaram pela voz do vereador do Trânsito. Nós aceitamos perfeitamente que as pessoas e que os alunos se manifestem, mas não temos alternativa. Portanto, como eu lhe disse, com a entrada em funcionamento da via cintura interna, esta alteração foi fundamental para repor o funcionamento do trânsito naquela zona. Pois é, a culpa é do IC23, mas o trânsito vai manter-se por aqui. Algumas medidas, segundo a Câmara, vão, no entanto, ser tomadas, como a mudança da entrada principal da escola ou a eventual insonorização das salas de aula. Garantias que não convencem os alunos. Não vão baixar os braços até que sejam recebidos pelo Presidente da Câmara e prometem regressar aos protestos e até cortar novamente a estrada em frente à escola, como fizeram ao início da manhã. E uma coisa é certa, Miguel, este ano letivo começou com muita contestação. Pois, Pedro, eu acho que tudo o que for dar boas condições aos... Conhece a Filipa? Colesterol, palavra gorda que parece impossível aplicar à Filipa, que é magrinha. Mas um dia, depois de fazer análises de rotina, a Filipa foi surpreendida. Quando fui mostrar ao médico, ele disse-me que eu estava com o colesterol elevado. O que achaste nessa altura? Ficaste surpreendida? Achei estranho, porque normalmente uma pessoa associa o colesterol à obesidade e as pessoas mais... Não estava à espera. Pois ninguém está à espera que em 50 quilos haja espaço para o colesterol. Mas há, porque o que realmente pesa neste caso é a alimentação desregrada. Por isso, a Filipa teve de se submeter à receita da dieta. Tive que cortar nos fritos, nos doces, nos ovos, na manteiga, as batatas fritas, essas coisas todas. Como complemento da cura, nada como algum exercício para correr com o colesterol enquanto é tempo. Se eu não controlasse agora com a minha idade, não é? Porque, ao fim e ao cabo, sou nova, e que ia ter consequências graves para o coração e etc. Depois de alguns meses sem abusos, o nível de colesterol, claro, baixou. E é a pensar em mantê-lo lá embaixo que a Filipa evita ceder a tentações. Evito essas coisas todas, tento não comer as batatas fritas e a manteiga, que eu adoro, e pronto, e os doces, os ovos. Se abusas um dia? Depois fico alguns dias sem comer essas coisas. Um esforço em nome da saúde que, pelos vistos, até não custa assim tanto. Não é assim um esforço tão grande. Mas achas que qualquer pessoa é capaz? Claro que sim, sem dúvida. E por estas palavras de alento para quem sofre as amarguras do colesterol, a Filipa bem mereceu a doçura de uns scones com muita manteiguinha, como ela gosta, que um dia não são dias. Custa um bocadinho, mas vale a pena. Há especulação e pouca transparência no negócio das funerárias. É um alerta da revista DECO Proteste, que visitou de forma anónima mais de 100 agências funerárias. E as conclusões são alarmantes. Não há orçamentos discriminados e a lei não protege os consumidores contra a especulação neste autêntico negócio de morte. Arranja sempre dinheiro para pagar à agência funerária. Teste que visitou de forma anónima cerca de 100 agências. As críticas são muitas à falta de transparência nos serviços e os preços não são discriminados. O cliente é pressionado a pagar sem fazer perguntas. Não foram raros os casos em que fomos, ou melhor, os nossos colaboradores foram pressionados no sentido de tomarem uma decisão rápida. E essa pressão fez sentir de diferentes formas. Sem qualquer tipo de informação acerca dos preços? Sim, ou com uma informação muito débil. No máximo seria apresentado um preço total para o serviço que era proposto sem discriminação. O preço mínimo de um serviço fúnebre não religioso varia entre 500 e 2.000 euros. Um negócio lucrativo se considerarmos que todos os anos morrem cerca de 100.000 pessoas em Portugal. Segundo a DECO, a lei não protege os consumidores contra a especulação e devia ser mais exigente. Que seja obrigatória a celebração do contrato prévio, discriminado com as características do serviço e que exista também a obrigatoriedade das agências fornecerem um orçamento discriminado por escrito de acordo com características previamente padronizadas.
A DECO Proteste pede mais clareza e fiscalização às agências funerárias para que não abusem da dor dos outros. E os representantes das funerárias já reagiram e o presidente dos agentes da região centro já veio dizer que o estudo da DECO está desatualizado. É que garante a última lei a ser aprovada em 2001, veio colocar o setor na ordem e acabou com a fácil especulação. Mesmo assim, admite que continuem a existir irregularidades. O representante dos agentes funerários associados na região centro não tem dúvidas. O estudo da DECO, agora apresentado, aponta uma realidade já ultrapassada. Isto porque garante a nova Lei 206/01, que regula o exercício da atividade desde o início do ano, já pôs ordem no setor. Esta lei, a 206/2000, vai impor, de facto, este setor na ordem. Inclusive o setor funerário, neste momento, está dependendo do Ministério da Economia, onde tem uma fiscalização extremamente rigorosa. Mesmo assim, admite, muitos faltarão ainda ao rigor, até porque, para além dos 200 associados, na região existem cerca do dobro de agências. E desengane-se quem pensa que na província a especulação é maior. Porque sabe que muitas vezes na província o cliente conhece o agente. É amigo, às vezes é um amigo e conhece-o e muitas vezes sabe quando foi ou não foi enganado, como lhe digo, em todos os ramos existem especuladores e é possível que neste também exista. Para quem há uma vida faz negócio da morte, mais do que outras medidas, o fim da especulação depende também do esclarecimento da comunidade. É preciso explicar às pessoas os direitos que têm, onde podem reclamar, como podem apresentar. Quando toda a gente tiver conhecimento, estas coisas começam efetivamente a ser postas na ordem. Conhecer os respectivos direitos é ainda a melhor defesa, com a agravante de que este é um negócio encetado num clima de fragilidade do cliente. Um homem de Braga está desaparecido há 6 dias e a família garante que se trata de uma estranha situação. Ele saiu de casa no seu automóvel e até hoje não deu sinais de vida. É um mecânico de 57 anos, com uma vida normal e hábitos regulares. A família suspeita de rapto e não entende-se a passividade da polícia. Já passou uma semana e ninguém sabe o que é feito deste homem de Braga. Manuel Moreira, de 57 anos, mecânico de máquinas de terraplanagem, estava em casa a recuperar de uma doença. Desapareceu, sem mais nem menos, há 6 dias. Uma vizinha minha, mora aqui, tem um pequenito estabelecimento. Ela disse, dona Cila, eram 5h30, eu vi o seu marido passar aqui na rua, só que virou para baixo, prado, e até me acenou com a mão. E o outro, meu vizinho, confirmou que o meu marido estava ali ao pé do mini preço, parado, a comprar o pão, como era o hábito dele, dar a volta, trazer pão e buscar-me. E a partir daí nunca mais foi visto. Manuel Moreira era um homem de hábitos e na família ninguém consegue compreender o desaparecimento. Já fizemos tudo que não estava ao nosso alcance. Nós praticamente procuramos a zona de Braga e os arredores a pente fino. Eu neste momento, a única coisa que eu sinto é assim, meu pai, por este tempo todo, meu pai deve estar morto. Mas ao menos que nos dê uma pista, pelo menos, assim, se ele está morto, que nos dê uma pista para nós irmos buscar o corpo. Há algumas suspeitas relacionadas com negócios e dívidas que podem ajudar a explicar o misterioso desaparecimento de Manuel Moreira. Mas a polícia não tem dado grande importância a este caso. Estamos a perder um tempo precioso. Perdemos este tempo todo que está aqui, perdemos. Nós já podemos ter encontrado meu pai ao fim de 2 dias com vida e não o encontramos, mas temos que agradecer à polícia. A polícia só diz que atua, a judiciária com o crime. Só quando encontrar-nos nós, que se vamos ser nós, vamos encontrar o meu pai, vivo ou morto, somos nós que o vamos encontrar. Mas aí também não quero que a polícia meta as mãos. Porque também só espero depois podermos fazer justiça com nós. Nós próprios também podermos fazer a justiça. Rapto ou desaparecimento? Já lá vai uma semana e não há respostas. Tragédia no Vietnã. Incêndio num prédio faz 48 mortos e mais de 100 feridos. Mas os números poderão ser ainda maiores. E na Guarda, ao 4º dia de presidência aberta, Jorge Sampaio resolveu andar de caminhão-tiro. O Presidente da República quis inteirar-se do dia-a-dia de um camionista e acabou por constatar o mau estado do IP5. Tudo isto num dia em que deixou também um recado aos empresários portugueses. Não é possível avançar na economia global com protecionismos antigos. Conselho de Presidente. Jorge Sampaio quis saber da vida dura de um camionista e meteu-se à estrada entre a Guarda e Vilar Formoso. Um curto percurso, mas suficiente para se dar conta dos problemas da profissão. Temos um risco e então temos que fazer aquelas determinadas horas. E depois temos que descansar. Há aqueles parques, não? Onde por esse Europa fora, não? Infelizmente
nós, portanto, em Portugal e Espanha temos poucos. Aqui a gente, em Portugal, temos poucos parques. A gente não dorme descansado, com medo que a gente não roube a mercadoria de noite, que nos abra nas portas. Mas o senhor faz este IP5 constantemente, não? Sim. Está difícil o IP5. Isto é uma miséria, é uma miséria a nossa. É uma miséria a nossa IP5. O que é que retirou da conversa com um senhor motorista? Uma grande estima por esta vida tão solitária. E em Vilar Formoso, o Sindicato dos Camionistas quis ainda revelar ao Presidente mais durezas da profissão. Caso as alterações da legislação laboral passassem neste momento, isto seria um descalabro, portanto, neste setor. Tudo num setor considerado fundamental no país e que faz parte da plataforma logística para que empresas de todo o mundo aproveitem a centralidade da Guarda em relação à Espanha. Sampaio apoia e deixa o recado. Vejo que os empresários que entregaram o documento, que a comunicação social se deu tanta luz, estamos de acordo todos num ponto: não é possível fazer isso, embora necessário com proteccionismos antigos. É preciso apostar na qualidade, na inovação, é preciso apostar na criação de capital, é preciso conjugar esforço. Esforços de todos, porque, diz o Presidente, as opções têm de ter continuidade e não podem mudar com os governos. E Sampaio já experimentou o desconforto de quem vive horas e horas seguidas dentro de um cubículo de 4 metros quadrados. Não estou a falar de nenhum presidiário, falo de milhares de camionistas que trabalham ao volante de um pesado. Quilómetro após quilómetro, dia após dia, estes homens têm uma das profissões mais duras que se conhecem. Um trabalho duro, cansativo e que muitas vezes exige grandes temporadas longe da família. A TVI foi saber como é que rola a vida de um camionista português. Estes gigantes da estrada são peças fundamentais na economia nacional. Praticamente tudo é transportado nas galeras destes caminhões que percorrem as estradas da Europa, rebocando as exportações e importações do país. A vida de quem os conduz não é objeto de cobiça, até porque, para além das dificuldades do trabalho, a distância da família é o que mais custa a qualquer camionista. E por isso, no caso do José, já que não pode ficar em casa, traz a família com ele. Aqui, como, bebo, durmo, passo a maior parte do tempo. É a minha casa, não? Passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. E é por isso que traz a família também? Sim. E a sua filhota, que idade é que tem? Fez agora 3 anos e meio. E já se habituou a estas viagens? Já, ela praticamente, desde que nasceu, sempre tem andado comigo praticamente. Acho que vai ser como o pai. Caminista? Sim, mas já lhe disse para ela ter melhor vida, porque isto não é vida boa. E de facto, de vida boa pouco tem esta profissão. As longas distâncias e os prazos apertados exigem muitas horas ao volante, as permitidas por lei, que mesmo assim são consideravelmente fatigantes. Eu saí na quarta-feira da semana passada, estou a chegar hoje. Há uma semana sempre praticamente fora. Quanto tempo é que descansa por dia? Depende, ora, eu faço à volta de 8, 9 horas por dia de condução e descanso 10. Mas mesmo assim são muitas horas de condução? Sim, e é cansativo, não é? Uma pessoa todos os dias, diariamente, chega a um certo ponto que satura, não é? Quando o papá está a conduzir, o que é que tu fazes para te entreter? Sim, pinto, faço desenhos, ouves música, não é? E gostas de viajar, não é? E quando fores grande, queres ser camionista como o papá? É? Conduzir caminhões pela Europa? Um desejo de menina que certamente não irá durar muito tempo, pelo menos enquanto os camionistas portugueses continuarem a trabalhar tanto ou mais, mas a receber bastante menos que os colegas europeus. Começou hoje a reunir a Comissão de Inquérito à atuação do Governo nas demissões da Polícia Judiciária, uma reunião marcada pela falta de consenso entre a maioria e a oposição. Para além do fiscalista Saldanha Sanches, a oposição queria ouvir toda a atual e anterior direção da Polícia Judiciária, mas a maioria recusou a proposta. Assim, só serão chamados à Comissão os diretores demissionários Maria José Morgado e Pedro Cunha Lopes, o atual diretor da PJ, Adelino Salvado, e a Ministra da Justiça. As audições ficaram marcadas para terça e quarta-feira da próxima semana e vão decorrer à porta fechada. O PS defendeu que algumas audições fossem feitas com a presença dos jornalistas, mas o PSD e o PP invocaram o segredo profissional para chumbar o pedido. A maioria conseguiu ainda nomear para relator da Comissão um deputado do PSD. Chama-se Em Movimento por Portugal com Futuro. Carlos Carvalhas apresentou hoje esta ação do PCP, que inclui vários debates e encontros de reflexão. O pedido da secretária-geral do PCP é que é possível Portugal
ir para a frente. Com esta iniciativa, os comunistas querem demonstrar que os problemas do país têm solução. Carvalhas aproveitou para exigir que o Presidente da República relativamente a futuras privatizações e reforçou a ideia considerando que as privatizações têm feito parte de uma política criminosa. A iniciativa vai prolongar-se até ao fim de 2003 e a saúde e a segurança social serão dos principais temas a discutir. E depois de ter falado em perseguições por parte da família Braga Gonçalves aos cooperadores indesejáveis, a testemunha Nandine de Carvalho explicou hoje no Tribunal de Monsanto a estratégia de poder que Júlio e José Braga Gonçalves queriam alargar a outras áreas fora do espaço universitário. O antigo cooperador da Moderna falou de uma rede de contactos que estava a ser criada e que ia desde a maçonaria aos tribunais, passando pelas finanças e pela comunicação social. O antigo cooperador da DIN Ensino não tem dúvidas. Nandine de Carvalho afirmou no Tribunal de Monsanto que a família Braga Gonçalves pretendia criar uma rede de contactos em várias áreas, dos tribunais às finanças, da maçonaria à comunicação social, sem esquecer a Presidência da República. Os Braga Gonçalves, afirmou o antigo cooperador, pretendiam ter portas abertas nestas áreas, ou melhor, portas amigas, uma expressão utilizada por Nandine de Carvalho. Para reforçar o que estava a dizer, o ex-grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal explicou o assalto à Casa do Sino, orientado por pessoas das relações de José Braga Gonçalves. O assalto foi o culminar de várias ameaças, em que Nandine foi mesmo uma das áreas onde os Braga Gonçalves queriam entrar, era na comunicação social. Havia uma grande preocupação de controlar o quarto poder, afirma Nandine de Carvalho, com o intuito de reduzir o impacto de uma notícia. E isto era conseguido, defende Nandine, não de uma forma direta, mas sim através da publicidade na imprensa. Afirmações que ainda podem dar muito que falar, já que José Júlio Gonçalves afirmou ter documentos para enfeitar ainda mais este romance. Uma explosão em Vila Viçosa provocou hoje em Lisboa e a Polícia Judiciária está a investigar o caso. A explosão deu cerca das 14 horas neste armazém. As informações são escassas. Os responsáveis pela casa proibiram a entrada de jornalistas. A GNR não dá. Os dois feridos, o casal proprietário do monte, foi transportado em carros particulares para o centro de saúde local. Sabe-se apenas que o casal estava a trabalhar dentro do armazém. Ouvi dizer que estavam a trabalhar com uma barbadora. Sim. Uma barbadora que é ferro, cortar ferro, alisar ferro e coisa. A explosão provocou danos em todo o interior da casa e o telhado também foi afetado. A hipótese de uma garrafa de gás ter provocado a explosão parece estar afastada. Os vizinhos dizem apenas que dentro da casa existiam muitas baterias de carro. Baterias não faziam aquilo, não se vêem lá as telhas a vontade de ver. As duas vítimas, depois transportadas para o hospital de Évora, cerca das 16 horas foram evacuadas para o hospital de São José, em Lisboa. Não correm perigo de vida, mas sofrem de queimaduras de 3º grau na face, tronco e membros. A Polícia Judiciária está a inspecionar o local para apurar os motivos da explosão. É o regresso de dois filhos pródigos. Vítor Bahia, convocado para o jogo de Viena. Sapinto volta a juntar-se à equipa do Sporting. A Rússia já começou a enterrar os reféns vítimas do resgate policial no Teatro Dubrovka, mesmo que ainda ninguém saiba exatamente quantos morreram. Na prática, o governo russo mantém agora como reféns os médicos e os doentes para evitar que falem do que aconteceu realmente durante a operação de resgate. Apesar das pesadas baixas civis, uma recente sondagem mostra que 85% dos russos apoiam a ação tomada pelo presidente Vladimir Putin. 3 tiros disparados para o ar marcaram a tradição militar no funeral de um coronel russo, apanhado pelo comando checheno no Teatro Dubrovka. Hoje fizeram-se 4 funerais na área de Moscovo. Mais corpos estão a ser transportados para as áreas de residência para se fazerem os funerais. Apenas 2 das 116 vítimas morreram com ferimentos de balas. Os outros morreram por causa do misterioso gás utilizado pelas tropas de elite russas na madrugada do assalto. Физически было плохо. Рвало, шатало, мутило. Это было. Ну, естественно, а так бы чего бы поддерживали бы. Физически было плохо. Os sintomas corroboram a tese de que se tenha tratado de um gás feito à base de um opiáceo sintético, um soporífero chamado fentanil, muito mais poderoso que a morfina. A tese do gás à base de um opiáceo é também defendida pelo Pentágono, um gás que não violaria os acordos para o desenvolvimento de armas químicas
e que interessa ao governo norte-americano. Mas a Rússia nada esclarece, a não ser que não havia qualquer intenção de matar reféns em resposta à eventual utilização de um gás de nervos. Um gás de nervos parece, aliás, estar fora de questão porque teria deixado vestígios nas vítimas. O problema terá sido a dosagem do gás tão elevada que não deixou oxigênio para ninguém. O diretor do teatro conta que percebeu que o assalto era inevitável, que até devia parecer fácil visto do exterior, mas que era difícil evitar baixas civis. Mais de 300 pessoas estão ainda hospitalizadas e incomunicáveis, muitas delas continuam em estado crítico. Apesar das pesadas baixas civis, 85% dos russos apoiam a opção de força tomada pelo presidente Putin. Nunca o diretor dos serviços secretos norte-americanos tinha ido tão longe como foi desta vez. George Tenet garante que os Estados Unidos estão completamente à mercê do terrorismo. Ou seja, a América está tão desprotegida agora como estava antes do 11 de setembro. Em rota de colisão com a administração Bush, o diretor da CIA diz que se o objetivo das operações dos Estados Unidos nos 4 cantos do mundo, a começar pelo Afeganistão, era eliminar os riscos de um novo ataque, então Bush andou a perder tempo. Foi no Congresso norte-americano que o diretor da CIA largou a bomba. Ele, que dirige os serviços secretos dos Estados Unidos, diz que a administração Bush não aprendeu nada com o que aconteceu a 11 de setembro. O povo norte-americano continua à mercê do terrorismo, tão desprotegido como estava antes dos atentados de 11 de setembro. Tenet vai ainda mais longe. Em clara rota de colisão com a administração Bush, o diretor da CIA diz que se o ataque ao Afeganistão tinha como objetivo eliminar a Al-Qaeda, então os Estados Unidos, sem Osama Bin Laden, não só sobreviveram aos ataques, como ocupam altos cargos no novo Afeganistão, enquanto os Estados Unidos levavam a cabo operações antiterrorismo nos 4 cantos do mundo, a Al-Qaeda pôs-se de pé outra vez. They plan in multiple theaters of operation. They intend to strike this homeland again. Diz o diretor da CIA que se era a intenção do presidente Bush eliminar os riscos de um ataque mais sangrento que o 11 de setembro, então tem andado a perder tempo. George Tenet aconselha o presidente dos Estados Unidos a atacar o problema na sua origem. Diz o diretor da CIA que enquanto durar o conflito entre israelitas e palestinianos, há de aumentar o número de radicais islâmicos revoltados. O aumento do número de nascimentos em países pobres e com regimes ditatoriais cria verdadeiros exércitos de terroristas. O último aviso do diretor da CIA é claro: os Estados Unidos vão ser atacados outra vez e não estamos preparados para o evitar. Miguel, é um relatório que vem sublinhar aquilo que já se esperava. A Al-Qaeda continua ativa, visto até pelos últimos atentados, nomeadamente em Mali. Eu não sou diretor da CIA, também ando aqui no Jornal da TV a dizer isto há quase um ano. Aliás, acho, e já o disse também aqui, que a obsessão com o Iraque agora do presidente Bush é para desviar as atenções para o fiasco que foi a operação no Afeganistão. Realmente tinha 2 objetivos: apanhar o Sheikh Omar, apanhar o Bin Laden, desmantelar a Al-Qaeda. Não conseguiu cumprir nenhuma das coisas, conseguiu apenas apiar o regime do Afeganistão. Não foi mal, mas não era o William Tenet. É preciso ir à raiz do problema. Uma das raízes do problema é a persistência do conflito israelo-palestiniano, que dá a todo o mundo árabe um pretexto para o terrorismo. Não uma legitimação, porque isso jamais existirá, mas sim um pretexto. É uma das raízes do problema. Outra raiz do problema é uma coisa que eu também já aqui tenho falado, que está, a meu ver, entre o desvio que existe atualmente no mundo muçulmano, a leitura do Corão feita pelo clero muçulmano e a influência tremenda que têm as escolas corânicas, sobretudo na Arábia Saudita, numa geração inteira de árabes que, em lugar de tentarem chegar à modernidade, têm como objetivo atacar o Ocidente. Uns em nome da Palestina, outros nem sequer em nome da Palestina. No Afeganistão, no Paquistão, portanto, na Indonésia... Nós estamos perante um desafio que é, ao mesmo tempo, um desafio político, no que respeita à solução do problema de Israel, e perante um desafio de civilização. Como dizia Samuel Huntington, não é? Temos 2 civilizações que se confrontam. Aliás, eles confrontam-nos a nós, porque eu acho que não há uma guerra do Ocidente com o mundo árabe, Estados Unidos, mas não há uma atitude de ódio e de confronto do Ocidente para com o mundo muçulmano, e o contrário existe. 4 prisioneiros suspeitos de ligação precisamente à Al-Qaeda e ao grupo Talibã foram hoje libertados da base militar americana de Guantánamo, em Cuba.
Depois de meses de interrogatórios, as autoridades americanas concluíram que os prisioneiros já não possuíam informações que ajudassem na luta contra o terrorismo e também não poderiam ser acusados de atos terroristas. Estes prisioneiros, que já foram transportados para os seus países de origem, garantem que, apesar de sujeitos a frequentes interrogatórios, foram sempre bem tratados. Pouco depois dos detidos terem sido libertados, chegou a Guantánamo um outro grupo de homens suspeitos de ligações à rede de Bin Laden. O Pentágono recusa-se, no entanto, a revelar quantos são e onde foram capturados. Depois de detidos os principais suspeitos, no caso do atirador de Washington, discute-se agora quem vai julgá-los. Dada a localização dos vários crimes e o passado destes dois homens, vários são os estados que podem vir a julgá-los. Mas de uma coisa não restam dúvidas. A vontade dos americanos é os de os levar à justiça, onde for possível condená-los à morte. Os principais suspeitos, no caso do atirador furtivo, podem ser chamados a vários tribunais, dada a extensão dos crimes de que são acusados nos Estados Unidos. Além dos ataques na região de Washington, são ainda acusados de outro crime anterior numa zona oposta. Em fevereiro, uma mulher foi morta em Tacoma, na costa de Maryland, onde ocorreram mais ataques atribuídos ao atirador furtivo, escapam à pena capital. Daí, o registraram mais execuções depois do Texas. Até agora, de 41 anos e John Lee Malvo, de 17, de estarem ligados aos ataques do sniper desde o início de outubro. Daí a convicção do procurador do distrito de Prince William, Virgínia. I do believe Virginia is in the best position to obtain the death penalty. Caso sejam julgados na Virgínia, apesar de Malvo ser menor, também enfrentará a pena de morte. Por outro lado, a nova lei contra o terrorismo poderia ser aplicada pela primeira vez até às últimas consequências. Elaborada na sequência dos ataques de 11 de setembro, a lei prevê a pena de morte por intimidação do público devido a tiroteio. Face às múltiplas acusações pendentes em várias jurisdições, John Ashcroft. Lula da Silva ganhou, o Brasil abriu portas à esquerda e agora todos querem saber as caras da nova equipa da presidência em Brasília. É uma apresentação aguardada com expectativa, sobretudo por parte dos mercados financeiros. Lula enfrenta a dura tarefa de, em poucos meses, recompor a 7ª maior economia do mundo. Lula já está em andamento. O novo presidente encontrou-se hoje com o cessante Fernando Henrique Cardoso, o homem que o derrotou em 2 anteriores eleições e que agora irá transmitir o poder. Uma transição suave é essencial para que a delicada economia brasileira regresse ao crescimento, após vários meses de incerteza nos mercados financeiros ante a perspectiva de uma viragem à esquerda. Na sua Câmara. Mas agora terá que concretizar o discurso. E o próximo passo do novo Executivo de Brasília é o que espera toda a gente, para avaliar quais as políticas que irão ser seguidas. Rapidamente, sobretudo o da equipe económica, para sossegar mais os investidores. Miguel, o que se pode esperar agora de Lula? Do novo Brasil? Acho que é uma grande incógnita. Eu acho que é realmente uma grande incógnita. O Brasil nunca esteve com um desafio deste pela frente, nem mesmo quando teve um governo de esquerda do presidente Goulart. Qualquer coisa semelhante quando Tancredo Neves foi eleito em 1986, salvo erro, mas que morreu antes de tomar posse. E realmente o que se passou domingo foi um terremoto eleitoral no Brasil. Chegaram ao poder, e nós vimos as imagens, nem são imagens dos tempos de hoje, bandeiras vermelhas com a foice e o martelo e tudo, chegou ao poder uma coligação de toda a esquerda deserdada, dos miseráveis, dos descamisados do Brasil. E é preciso dizer que o Brasil, de todos os países que eu conheço, é o país socialmente mais injusto. É o país onde a distribuição de riqueza está mais mal feita e onde uma oligarquia, de facto, tem todos os privilégios e guarda a parte de leão da riqueza do país, que é a 7ª economia do mundo. E Lula chega ao poder com toda essa gente, uns dos sem terra que esperam a reforma agrária imediatamente, outros os sindicalistas que esperam já o fim da inflação e a subida de salários. Ao mesmo tempo tem os empresários de São Paulo que esperam que ele continue a favorecer o mercado, tem o FMI que espera que ele continue a cumprir os acordos, tem os credores externos que esperam que o Brasil não faça moratória à dívida externa, portanto é a quadratura do círculo. E aquilo que ele tem pela frente é um desafio tremendo, porque não só ele vai ter que dar algum apoio à sua base social de sustentação, ao mesmo tempo que a sua base política inclui também elementos da direita, elementos que colaboraram com os coronéis. Inclui gente tão sinistra como o Paulo Maluf, antigo governador de São Paulo, foi sempre um homem dos coronéis, que é de extrema-direita, como o António Carlos Magalhães, que é governador da Bahia e que é o coronel típico da política brasileira, o Sarney, quer dizer, todos eles. Portanto, aquilo é uma coligação
entre Deus, o diabo, os anjinhos e os demónios. E ele, dessa misturada toda, vai ter que dar alguma satisfação sem pôr o Brasil de pantanas. Sei lá, há muito mais problemas no Brasil, a violência urbana, a discriminação racial, porque nós temos a mania que os brasileiros não discriminam racialmente, mas de facto não há um brasileiro em nenhum lugar de destaque, a tal ponto que aquele eminente pensador moderno, que é o presidente dos Estados Unidos, perguntou ao Fernando Henrique Cardoso há uns meses se no Brasil havia pretos, porque como ele nunca tinha visto nenhum em nenhum lugar de destaque, achava que só havia brancos no Brasil. Mas também não é um bom exemplo. Não, mas isto para dizer que ele até tinha alguma razão, porque realmente nós nunca vimos, tirando o Pelé, que foi ministro dos Desportos, nós nunca vimos um ministro brasileiro, o presidente de uma empresa pública que seja negro, vemos cantores, vemos jogadores de futebol, nem sequer vemos escritores, não vemos médicos, nada. Quer dizer, o Brasil tem uma discriminação racial séria, tem problemas de violência urbana terríveis e tem uma quadratura do círculo económica para ver. Mas Deus queira que dê certo. Muito bem, vamos então esperar pelo futuro de Lula, um homem bastante determinado e que só através dessa determinação conseguiu chegar ao poder e agora tem um grande desafio no Brasil. Foi um inferno num centro comercial do Vietnã, pelo menos 48 mortes e mais de 100 feridos. É o balanço ainda provisório de um incêndio de grandes proporções num edifício de 5 andares na cidade vietnamita de Ho Chi Minh, a antiga Saigão. O incêndio terá começado na discoteca do complexo comercial. Foram precisas 5 horas para apagar o fogo de enormes proporções que consumiu este centro comercial vietnamita. Os bombeiros queixam-se que não tinham meios suficientes para enfrentar uma tragédia destas dimensões. Para já há registro de pelo menos 48 mortos e mais de 100 feridos, mas o número de vítimas pode ainda vir a aumentar, pois julga-se que várias pessoas ficaram encurraladas num edifício de 5 andares. O incêndio terá começado na discoteca Blue, a mais popular pista de dança da cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigão. Ainda não se conhecem as causas do incêndio. É o regresso de 2 filhos pródigos. Vítor Bahia, convocado para o jogo de Viena. Sá Pinto volta a juntar-se à equipa do Sporting. E apesar dos desmentidos do Presidente da Liga, a verdade é que há clubes em Portugal que continuam a não pagar impostos ao Estado. O Fisco avançou com processos de execução fiscal contra 9 clubes de futebol da Superliga e da Segunda Liga para cobrar impostos em falta de mais de 850 mil contos. Estas dívidas fiscais não incluem valores que foram alvo de reclamação pelos clubes. De fora ficaram também impostos em dívida que os clubes ainda podem liquidar voluntariamente no prazo de 30 dias. O Jornal Público tinha ontem revelado que as dívidas dos clubes e das SAD atingiam em agosto mais de 15 milhões de euros, ou seja, 3 milhões de contos. Apesar das execuções fiscais, o que é curioso é que a Direção-Geral de Impostos continua a afirmar que os clubes têm vindo a cumprir regularmente as suas obrigações fiscais em sede de IRC e de IVA. Pelos vistos, ou as execuções fiscais não têm cabimento, ou a administração não sabe do que fala. Por tudo isto, Pinto da Costa desafia a administração fiscal a divulgar os nomes dos 9 clubes que estão fora da lei para não carimbar todos os outros como devedores. Sem grandes rodeios, o presidente do Futebol Clube do Porto ataca mais uma vez o Benfica, que acusa de ser um dos que está em falta para com o fisco. E naturalmente o Futebol Clube do Porto, que não está nesses 9 e que faz um grande esforço para estar sempre em dia, sendo-se altamente prejudicado quando, por causa de 9, que pelos vistos existem, estejam todos a ser metidos no mesmo saco. Portanto, era importante que o Fisco assumisse quem é que não paga. Se depois é porque o Fisco ainda não sabe quanto é que eles devem, como sabemos que acontece com o Benfica, que ainda não pagou as dívidas de 2000, porque ainda não sabem quanto é que deve, o que eu devia em 2000 e o senhor devia também, sabe que tivemos que pagar. Agora, eles ainda não sabem, não pagam. Agora, era importante é que o Fisco, quando vem dizer que há 9 que estão em incumprimento, que diga quais são, porque senão está a atingir os outros. A SAD do Sporting piorou os seus resultados em relação ao último ano. Em 2001-2002, os resultados da SAD leonina são negativos em 22 milhões e meio de euros, mais de 4 milhões de contos. Para estes números, uma temporada onde os Leões até foram campeões nacionais contribuiu à ausência da Liga dos Campeões, que em 2000-2001 tinha rendido ao Sporting quase 8 milhões de euros. O cash flow negativo da SAD do Sporting também aumentou, cifrando-se agora em quase 5 milhões de euros. No capítulo das mais-valias, a SAD do Sporting conseguiu encaixar 13 milhões de euros, mais de 2,6 milhões de contos, com a venda de Hugo Viana contra os cerca de 5 milhões e meio de euros em 2001. Feitas as contas, é um prejuízo superior a 1 milhão de euros em relação à temporada passada.
É o regresso do Leão. Sá Pinto voltou esta tarde a treinar em Alcochete, um ano depois da lesão que o levou a fazer tratamentos em França e em Espanha. O avançado do Sporting regressou e diz decidido a recuperar o tempo perdido e a ajudar o clube a renovar o título de campeão nacional. No Sporting há cada vez mais razões para sorrir. Depois dos regressos de Jardel e João Pinto, agora é a vez de Ricardo Sá Pinto também voltar. Há um ano, afastado dos relevados, o avançado sportinguista recuperou de uma grave lesão no joelho direito. Um período difícil, mas onde a sua continuidade no futebol nunca esteve em causa. Sim, não faz sentido desistir quando há possibilidades de recuperar e de ficar bom. Logicamente que é difícil. Já na casa dos 30, Sá Pinto encara outras dificuldades. Começa uma nova etapa na sua carreira, vai lutar por um lugar no 11 e nem o valor dos jovens jogadores leoninos o desmotiva. Acho que um jogador profissional de futebol tem que provar constantemente que chegou onde chegou porque trabalhou, porque tinha qualidade, por diversas situações. E no dia que nós pensarmos que não é assim, pois vêm estes jovens talentos e ultrapassam-nos. E para não ficar para trás, o treino é a receita ideal. Agora é preciso voltar a treinar diariamente, ganhar ritmo competitivo, para então voltar a competir. A travessia do deserto parece ter chegado ao fim também para Vítor Bahia, que está de regresso aos convocados do Futebol Clube do Porto. O guarda-redes integrou a comitiva que ao final da manhã partiu para Viena da Áustria, onde o Porto vai jogar a segunda eliminatória da Taça UEFA. Neste regresso ao Prater, onde o Porto venceu a Taça dos Campeões, o clube fez questão de convidar Artur Jorge e João Pinto, dois homens para sempre ligados ao maior feito dos azuis e brancos. Um mês e meio depois, Vítor Bahia está de regresso aos convocados do Porto. Estou bastante feliz por voltar a fazer parte dos eleitos. Muito, não faz parte da nossa filosofia, da nossa forma de jogar, por isso vamos fazer este jogo sabendo que é uma eliminatória, mas indo jogar o jogo pelo jogo. 15 anos depois, o Porto regressa ao Prater de Viena. Foi no estádio austríaco que venceu a Taça dos Campeões frente ao Bayern de Munique. Um desafio para nunca mais esquecer. Quando as pessoas estão no futebol e são campeões da Europa é fantástico e penso que foi qualquer coisa que todos nós fizemos juntos e pronto, e conseguimos uma vitória que as pessoas lá fora não esperavam, mas penso que foi uma vitória completamente justa. Qual é a recordação mais forte dessa final? A mais forte acho que foi o peso da taça e o tempo que andei com ela sem dar a ninguém. Entre memórias de um passado brilhante e o sonho de mais uma conquista europeia, está o Áustria de Viena, num desafio que pode marcar o regresso de Vítor Bahia à baliza do Porto. Miguel, contente com este possível regresso de Vítor Bahia à baliza do Porto? Sim, contente, embora eu pense que ele não vai jogar já amanhã, porque Mourinho tem seguido um caminho muito previsível, que é, primeiro ele ficou suspenso, eu não discuto a justiça disso, depois deixou de estar suspenso, acabou o castigo, mas ficou de fora na bancada, agora vai para o banco, ainda vai ter que penalar um bocado até chegar à baliza, ainda vamos ter que levar mais uns frangos do Nuno e mais uns pontos perdidos até se perceber que o Bahia, de facto, é o guarda-redes do Porto e o resto é paisagem. Muito bem, Miguel, fica então um recado, obrigado e até à próxima terça-feira. Para acabar de vez com a crise, Osvaldo Ferreira prepara-se para mexer na equipa do Benfica no próximo jogo frente ao Santa Clara. Esta agressão de Ferreira ao jogador Lucas da Académica custou 2 jogos de castigo ao avançado do Benfica. Mais um problema para Jesualdo Ferreira quando o treinador do Benfica precisa urgentemente de apresentar resultados e depara-se com dificuldades no ataque. Ferreira está castigado, Nuno Gomes e Drungovic voltaram a parar depois de ontem terem realizado corrida no relvado. Sem soluções, Jesualdo Ferreira testou Mantorras na frente e deu a entender que Chocota pode ser convocado para o jogo com o Santa Clara. No meio-campo, Ednilson deve ocupar o lugar do lesionado Petit. Na defesa, Helder foi testado ao lado de João Manuel Pinto, ou seja, Argel pode ser o sacrificado. Depois do voto de confiança da SAD, Jesualdo Ferreira surgiu mais interventivo no treino realizado à porta aberta. O treinador do Benfica não se cansou de gritar com os jogadores, exigiu maior rapidez de movimentos. Zóvic já trabalhou sem limitações, no entanto, foram 8 os ausentes. Nuno Gomes e Drungovic trabalharam no ginásio. O mesmo aconteceu com Peixe,
Andrade Feer. O médio Petit recupera em casa da operação ao maxilar inferior. Já Ricardo Rocha e Miguel não estiveram no estádio universitário, uma vez que estão ao serviço da Seleção Nacional B. Finalmente parece que é mesmo na próxima terça-feira, daqui por 8 dias, que vai ser conhecido o nome do novo selecionador da equipa nacional de futebol. Depois de sucessivos adiamentos e que já mereceram o desagrado de jogadores como Figo e Rui Costa, é este o novo prazo imposto por Gilberto Madail. Certo é que a polémica à volta do nome do novo selecionador continua na ordem do dia e Artur Jorge voltou a criticar todo o processo. Falta ainda uma semana para Portugal conhecer finalmente o novo selecionador nacional. Terça-feira, de manhã, às 10h30, a primeira reunião do Executivo da Federação, onde naturalmente irão ser tratados assuntos não só do funcionamento da direção, como o assunto do selecionador nacional e da reformulação do próprio departamento técnico. Enquanto não há selecionador, Artur Jorge, que nem sequer foi candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, não poupa críticas a todo este processo. É sempre mau e nesta altura muito mais, porque qualquer dia não faz sentido. Eu penso que ninguém entende como é que numa altura destas a seleção portuguesa não tem treinador. Apesar da polémica, Gilberto Madail recusou-se a falar de nomes. Quero relembrar que a seleção não tem estado ao Deus dará, porque a seleção tem cumprido com todos os jogos que estavam previstos no calendário. Temos vindo a procurar cada vez mais adversários com maior dificuldade, dentro daquilo que são as disponibilidades dos outros, porque as outras equipas também estão ocupadas, e é esse plano também que iremos discutir na próxima terça-feira. Ao que tudo indica, no dia 20 de novembro, Portugal contará já com o novo selecionador, no particular com a Escócia. No Brasil, 50 pessoas ficaram feridas depois da queda de uma vedação num estádio de futebol. Tudo começou quando adeptos do Guarani e do Ponte Preta se envolveram em confrontos, antes ainda do jogo entre as duas equipas. A Polícia Militar Brasileira foi obrigada a intervir, mas não o terá feito da melhor maneira. Os adeptos em fúria foram empurrados para cima de uma vedação que acabou por ceder. A queda aconteceu de uma altura de 5 metros, causando pelo menos 50 feridos, 4 em estado grave. Depois disso, a polícia ainda passou por um mau bocado e só quando chegaram reforços foi possível controlar a situação. E ainda assim, o jogo entre o Guarani e o Ponte Preta começou com 20 minutos de atraso. E com a força da ironia, do humor e das latas, os estudantes também fizeram a sua contestação em Coimbra. Foi exatamente no cortejo das latas em que se misturou a festa com as reivindicações e as críticas à política educativa do governo. Na Academia de Coimbra, a tradição cumpriu-se uma vez mais. O cortejo marcou o ponto alto das festas de recepção ao caloiro, sem nunca esquecer o momento difícil em que vive o ensino superior. Quase todos já estão preparados. A quem não está, o padrinho dá uma ajuda. Já preparei, como bebê vacinada, bem, portanto, de vacina contra anticortes, precisamente. Cortes que motivaram a Associação Académica a fazer desta vez uma analogia à sétima arte. A Associação Académica de Coimbra, com base no famoso cartaz de um determinado filme, lança a campanha denominada Os Senhores dos Cortes, onde, através da sátira, tenta chamar a atenção dos possíveis cortes orçamentais que poderão pôr em risco o futuro da Universidade de Coimbra. E, de facto, foram muitos e visíveis os sinais de contestação, mas sempre com a alegria como mote principal da festa. Como é que é? Sabe bem? Não sei, sabe a cerveja. Para a festa estamos cá sempre. Olha, aconselho, Coimbra até morrer. Tá boa. Uma homenagem ao Sr. Manuel Luís Goxa, que agora foi para a TBI. E agora é assim, olá Portugal! Olá Portugal! Tenho um bom dia aqui na sua TV, estamos no ar! Olá Portugal, tenho um bom dia aqui na sua TV, estamos no ar! Há grandes presentes e presentes grandes. O que lhe vamos mostrar é, sem dúvida, um presente de peso. A pequena princesa do Japão acaba de receber um casal de elefantes tailandeses. Eu acho que o que vai ser complicado mesmo é se a princesinha quiser brincar com eles na sala das bonecas.
A Eco ainda não completou um ano de vida e já recebeu um grande presente. A província de Surin, na Tailândia, não esteve com meias medidas e ofereceu 2 elefantes à pequena princesa como agradecimento pela ajuda prestada pelo Japão à proteção do ambiente na província. Artid, o elefante macho, e Auti, a fêmea, estão hospedadas no Zoo de Tóquio e a primeira vez que apareceram em público foram recebidos com grande entusiasmo por uma multidão de curiosos. Os elefantes são o símbolo da Tailândia. Significam a honestidade, a paciência e a inteligência. Os próprios nomes dos animais não foram escolhidos ao acaso. Artid é o nascer do sol e Auti, o sol. Na província de Surin, os elefantes fazem parte da família. E assim sendo, Artid e Auti são os novos membros da família real japonesa. Presentes destes também eu gostava. Boa noite, até amanhã. Estas e outras notícias têm atualização permanente em www.tvi.ol.pt e na TVI Interativa. Sempre mais TVI.